Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Fernanda Andrecta, com o tema Não é pelas aparências que entrarás no reino de Deus. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Muito boa noite, meus amigos. Com muita gratidão a Jesus, que nós, nesse momento, trazemos para a reflexão dessa noite o Evangelho do Mestre à luz da doutrina espírita e conectados pelos corações. Pedimos que o Mestre nos envolva para que possamos receber o que mais precisamos nesses breves instantes que temos aqui. Nós trouxemos hoje esse tema que nos fala que não é pelas aparências que entrarás no reino dos céus. E este tema está no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. É justamente nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec vai nos falar, em específico, os itens que nós trouxemos, sobre a porta estreita e também sobre o reconhecimento do cristão através das suas obras. Trouxemos, para iniciarmos esse momento, de pensarmos a respeito disso, uma passagem, e nada mais é do que uma mensagem espiritual. Ela não está neste capítulo, está no capítulo 2, mas está diretamente ligada ao que nós falaremos na noite de hoje. É uma carta, uma mensagem de uma rainha da França, e que me permitam lê-la na íntegra para que não percamos nenhum item e sermos fiéis ao texto. Ela tem um título de Uma Realeza Terrestre, e ela vai falar para nós o seguinte: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos da terra se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como, para tornar a lição ainda mais amarga, nos diz ela, todos os bens e tudo que ela carregava enquanto rainha, enquanto esteve aqui na terra, não foram conduzidos nem até o túmulo. Ela diz: rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui como uma soberana, vi acima de mim, mas muito acima, pessoas, homens, que eu julgava insignificantes, só porque eles não tinham o sangue nobre. Aí eu compreendi a esterilidade das honras e grandezas que buscamos com tanta avidez na terra. Ela vai nos dizer ainda, para se conquistar um lugar no reino dos céus, são necessárias algumas questões: abnegação, humildade, caridade no seu sentido mais amplo, benevolência para com todos. Não se vos pergunta quem fostes e nem que posição ocupou, mas o necessário é saber o que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Ela vai nos dizer ainda que os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre, para si. Aqui, porém, ela diz, no plano espiritual, não há ilusões. Logo, eles percebem que se agarraram às sombras e desprezam, na terra, os únicos bens que verdadeiramente vão precisar aqui. Os únicos que se aproveitam e que podem abrir as portas dos céus. Ela, então, encerra a mensagem dizendo: tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porque é a prece que nos liga com o Altíssimo. É o traço de união entre a terra e os céus, não esqueçais. Uma rainha da França, 1800
63. Trouxemos essa mensagem porque ela é completa no sentido de nos dizer o sentimento de alguém que, chegando no plano espiritual, porque quando falamos de reino dos céus, estamos falando das questões espirituais, ela, chegando no mundo espiritual, percebeu o que de fato tinha valor e o que era desnecessário. Vejamos, meus irmãos, sobre a aparência. Essa comunicante fala sobre o status que ela tinha aqui, enquanto estava no planeta, como uma rainha. Mas esse título ela não carregou para o plano espiritual. De forma muito amorosa, de forma muito transparente, ela vai nos dizer que realmente não é pela aparência que nós vamos adentrar o reino dos céus. Lembrando também que quando falamos de reino dos céus, estamos falando da nossa condição de espíritos imortais, milenares, com vasta experiência, e que estamos no momento com o que de melhor já conseguimos agregar. E que temos como missão sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. Então, reino dos céus é nós galgarmos lugares melhores, crescimento espiritual. Na condição de encarnados nós estamos. Fernanda, Kátia, Emerson, Eduardo, Maria, mas nós não somos esse envoltório que nós temos, essa única vivência. Somos espíritos, como dissemos, imortais, que pelas necessidades de aprimoramento e evolução estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Na condição social e com a vestimenta corpórea de que necessitamos, que nos auxiliam nesse processo de transformação, rumo à nossa evolução espiritual para nós chegarmos até Deus. Pela lei do amor, nós esquecemos, quando chegamos aqui, das nossas vivências anteriores. Mas temos aqueles que nos amam, que nos envolvem, que nos protegem, que nos amparam. E temos então as inspirações vindas deles. E também tudo aquilo que fica gravado em nós, nossas intuições. Portanto, meus irmãos, esse encontro com o nosso verdadeiro eu é que vai possibilitar trabalharmos com a verdade, vivermos com a verdade e não com as aparências. Esse encontro ele nos permite ter contato com a realidade que algumas vezes até pode nos machucar, nos fazer sofrer, mas que faz parte desse processo de crescimento e de evolução. E nós conhecemos esse encontro conosco mesmo e esse processo, esse trabalho de melhoria, com o nome que muitas vezes escutamos de reforma interior, reforma íntima. Quando nós sentimos que nós temos questões a trabalhar e precisa muita coragem para fazermos isso, não é algo simples, precisa de um investimento de coragem, de fé, de perseverança. Se nós, de repente, sentimos que não temos, nós nos disfarçamos e criamos nesse momento, então, aparências. Muitas das vezes criamos essas aparências até para agradarmos. E aqui trouxemos Emmanuel, que vai falar sobre esse processo de querermos agradar. Tem uma lição intitulada O Problema de Agradar. Muitas das vezes as aparências que nós criamos, aquilo que de fato nós não somos, é para agradarmos os outros. Então ele vai nos dizer: se esperamos reconhecimento do mundo, meus irmãos, dos homens, sofreremos eternamente. Nosso guia e modelo, Jesus. Porque se estamos aqui hoje, conectados pelos corações através da web fraternal, nessa oportunidade bendita de matarmos a saudade do Cristo através do seu evangelho de amor, à luz da doutrina espírita,
é porque buscamos um algo a mais além da matéria. É porque sentimos de fato que a matéria ela é algo que nós necessitamos como ferramenta. Mas nós, enquanto espíritos, precisamos de um algo a mais. Então estamos seguindo o Mestre. Escolhemos seguir o Mestre. Ele agradou a todos? Ele não agradou a todos. Portanto, nós temos que nos preparar para também não agradarmos, passarmos por incompreensões, descontentamentos, desconfortos. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Porque tem algo muito importante em tudo isso. Jesus sonda, conhece cada coração, sabe quem nós somos. Ele nos conhece e isso basta. A gente não tem nada, absolutamente nada é nosso. Então, títulos, bens materiais, nós não possuímos nada. Tudo é empréstimo. Não temos garantia nenhuma de absolutamente nada. A nossa única segurança e melhor de todas é Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Nossa missão, nos conhecer verdadeiramente e sermos livres, sermos felizes. Somos, como falamos, espíritos imortais que avançamos rumo à libertação orgânica. Portanto, devemos viver de um modo que ao chegar o momento da grande viagem, porque a grande certeza que nós temos é que nós aqui chegamos e que daqui partiremos para a nossa verdadeira morada, que é a morada espiritual. Em que nós possamos fazer isso e no momento que isso acontecer, nós não temos que alterar completamente a nossa forma de pensar e agir de súbito. E possamos fazer isso gradativamente e não tardiamente. E sermos somente a aparência. Nos fazem lembrar de uma história trazida pelo nosso querido Chico e pelo Valdo Vieira no livro Almas em Desfile. E essa história vai falar sobre a vida da dona Jordelina Torres. Ela trabalhava numa fazenda do senhor Paulo Mota, o homem de muitas posses, mas que não sabia lidar com as pessoas. Ele era desrespeitoso com o próximo. Inclusive, dona Jordelina vivia com a sua família, com as filhas e o esposo, nessa fazenda onde ela trabalhava, onde ela dava o sangue, assim podemos dizer. Fazia o seu melhor sempre, e o seu esposo também trabalhava nessas dependências. Mas o seu patrão, o senhor Paulo Mota, tinha interesses um pouco sombrios em relação à senhora Jordelina, interesses menos nobres. E ele queria muito conseguir o que ele tinha como intuito diante da dona Jordelina, mas como ela não cedia, ela jamais iria se corromper, então ele atacava sua família, o seu esposo, suas filhas. Dava tanto trabalho para o esposo da dona Jordelina que este desencarnou numa condição muito terrível por conta do excesso do trabalho que lhe era imposto. Suas filhas também foram alvo de ataque pelo fato dela não ceder aos caprichos do seu chefe, do seu patrão. Então ele corrompeu as filhas, fez com que elas se perdessem. Corrompeu através do dinheiro. Dona Jordelina se viu numa situação onde ela não tinha mais família, nada mais aprendia naquele lugar. Precisava alçar novos rumos e assim ela o fez. Foi à procura de um lugar onde ela pudesse trabalhar e ser acolhida com respeito. E ela foi, recepcionada na casa de um médico por sua família, que a abraçou como um familiar. Ali ela trabalhou durante todos os anos de sua vida e lá, os demais anos de sua vida, e lá num determinado momento ela recebe uma mensagem. O portador lhe dizia que o senhor Paulo Mota
estava muito adoecido e que gostaria muito de vê-la ali no leito de morte, gostaria de se despedir dela antes de partir. Ela de pronto disse que não iria. Ela não tinha mais nada que falar com aquele homem que tanto mal havia feito para ela e para sua família. Mas a família que a acolhera com tanto amor fez com que ela refletisse. De repente, o senhor Paulo queria pedir desculpas ou até mesmo ressarci-la com algum bem durante todos os anos que ela trabalhou com tanto devotamento. E seria muito importante se ele fizesse de fato isso. Pois bem, ela foi convencida e foi até o senhor Paulo. Só que, uma surpresa, ela chegou e ele havia desencarnado no dia anterior. Ela não conseguiu conversar com ele. Então ela foi para o local onde ele estava sendo velado. E lá ela se surpreendeu com o que ela viu. As pessoas informaram que ele havia se convertido. Agora era um homem religioso, temente a Deus. E, por isso, havia pedido para sua filha Mariana que pudesse vesti-lo no momento da passagem para que ele pudesse adentrar o reino dos céus de uma maneira muito simples, muito humilde. Então, ele solicitou que a Mariana o vestisse com uma túnica branca e assim ele estava. Que colocasse uma coroa de espinhos que pudesse ficar muito parecido com Jesus no dia do Calvário. Estava com alguns ramos na mão, não tinha nenhuma flor adornando aquele momento de passagem. E ali então, de posse dessas vestimentas e descalço, vestido de maneira muito simples, Dona Jordelina observou tudo aquilo e começou a fazer uma prece bem sentida, mas observando cada detalhe que ali ela via daquela pessoa que havia desencarnado. Dona Mariana chega perto dela e diz: Dona Jordelina, que pena que a senhora não conseguiu conversar com meu pai. Ele gostaria muito de poder pedir desculpas, porque ele sentia que poderia ter feito algum mal para a senhora nos tempos passados. E a Dona Jordelina então responde: minha filha, eu sou uma mulher pecadora também. Também preciso do perdão de Deus, ele não tinha nada que me pedir desculpas. A Mariana, muito feliz com aquela resposta amorosa da Dona Jordelina, chama a Dona Jordelina e diz: a senhora não acha que o meu pai está muito bem da forma como ele está? E mostra o desencarnado com aquelas vestes e aquela aparência simples, humilde. Então a Dona Jordelina, sem titubear, responde para a filha do senhor Paulo Motta: minha filha, meu Paulo realmente está muito bem disfarçado, mas para o lugar para onde ele vai, ele é muito bem conhecido. Porque, meus irmãos, como nos traz Miramês no livro Horizontes da Vida, num capítulo que ele fala sobre campo magnético, ele vai nos dizer que as nossas criações mentais e as nossas ações, elas criam em torno de nós um envoltório, que pode ser de proteção e nos auxiliar, como pode ser a nossa ruína. E esse envoltório, onde quer que estejamos, podemos estar cobertos de ouro, se por dentro nós não estivermos com o melhor dos nossos corações. Através desse campo, nós vamos nos apresentar da forma como de fato nós somos. Não temos como esconder. Não dá. Os espíritos, eles conseguem observar como nós somos de fato. Por dentro, através desse nosso campo, através do nosso corpo espiritual. Podemos até tentar disfarçar e muitas vezes conseguirmos esse feito com os homens, mas nós não conseguimos esconder quem somos de Deus, de Jesus. A condição para que nós possamos adentrar o reino dos céus, nessas moradas mais
altas, mais evoluídas, é passar pela porta estreita. Passagem que está lá em João nos traz o que Jesus falou. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Pois bem, meus irmãos, agora nós já conhecemos a porta. Essa porta tem algumas chaves. Se Jesus é a porta, então nós entendemos por que ela é estreita. Além dessa definição, nós temos também uma definição para as chaves. A porta, então, Jesus. Vivenciarmos os preceitos de Jesus. E as chaves? Trouxemos duas aqui. Uma delas, o conhece-te a ti mesmo, que Santo Agostinho nos dizia. E a outra nos traz Emmanuel, o esforço próprio e o serviço edificante na peregrinação para o Cristo, ou seja, um trabalho incessante de melhoria contínua. Não basta conhecermos Jesus, é necessário vivenciarmos o Cristo. Ninguém disse que seria fácil. Jesus não nos disse que seria fácil. Ele comparou com o martírio e ele disse, se quer me seguir, pegue a sua cruz. E ele não disse a cruz de uma existência, ele disse a cruz de cada dia e segue-me. Por onde que eu devo começar? Justamente pela forma que Santo Agostinho nos trouxe. O conhece-te a ti mesmo. Me conhecendo, trabalhando as minhas imperfeições, adquirindo virtudes, praticando as leis de Deus. Estarei gerando bons frutos, boas obras. O segredo da reforma íntima, sob a luz do Evangelho e da doutrina espírita. Mas o que é essa reforma íntima que nós falamos tanto? Ela pode ser comparada a um avião que decolou e precisa de reparos. Quando chega lá no alto, é dito, o avião quebrou, precisamos consertá-lo. Então, a reforma íntima pode ser comparada a isso. Por quê, meus irmãos? Porque fazer reforma íntima não é deixar tudo de lado para nos melhorarmos. Deixar as tarefas de casa, deixarmos os cuidados com os filhos, o nosso trabalho, a nossa vida para nos reformarmos intimamente. Não. Nós fazemos isso em pleno voo. Portanto, o fato de serem imperfeitos, de sermos imperfeitos, não é um fator limitante para nós deixarmos de fazer algo. É justamente o que nós necessitamos. Deus não espera que nós estejamos perfeitos para fazermos o que nós temos que fazer. Porque é fazendo o que nós temos que fazer que nós nos tornamos perfeitos. Então, se estamos aguardando sermos melhores para começarmos a trabalhar, a operar determinadas coisas, a notícia não é muito boa. Porque é melhor a gente fazer tudo isso num processo de ação. Cada dia nos tornarmos melhores na seara do Cristo. Nada de estagnarmos, nada de pararmos. Chico já dizia que se ele fosse esperar melhores condições para estar na seara do Cristo, talvez até hoje ele não teria começado. Porque é justamente isso que acontece conosco. É no processo. Ele também nos trouxe que uma forma de nós evoluirmos é justamente desidratando, pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Emmanuel vai nos dizer, no livro Segue-me, um pequeno trecho que fala sobre isso também, sobre o suor. Ele diz o seguinte, para que vivamos na paz criadora e santificante do Mestre, é indispensável amor ao próximo, não apenas com a língua, mas acima de tudo, de almas imersas no amor, despendendo cada dia suor e renúncia, trabalho e coração. Kardec, no capítulo
o qual nós estamos falando, muitos os chamados poucos escolhidos, no item A Porta Estreita vai falar justamente isso. Vai fazer algumas perguntas. Ele vai dizer que não adianta chamarmos mestre ou senhor, se nós ainda nos curvamos para o egoísmo, para o orgulho e para as paixões aqui do mundo. Também não adianta ficarmos horas a fio orando se nós não nos tornamos um algo melhor para nós e para o nosso próximo, porque senão nós vamos nos assemelhar aos fariseus, que tinham tudo muito bem elaborado na língua, nos lábios, mas não tinham aqui dentro do coração. Já arrumando, meus irmãos, para os momentos finais e as nossas considerações finais, é muito importante que nós tenhamos esse objetivo de nos melhorarmos, de nos renovarmos. Compreendemos que o mais importante é sermos integrais, verdadeiros. Nosso caminho, verdade e vida é Jesus. Praticarmos os seus ensinamentos. Joana nos traz algumas considerações quando ela nos diz a respeito da questão de nós sermos o que de fato nós já conseguimos ser e trabalharmos com essa verdade, para que possamos fazer as pazes com as nossas imperfeições, aprendermos a nos valorizar o que nós já somos com muito respeito, descobrir que nós somos únicos, especiais e vivermos com gratidão por isso. Coragem para descobrir tudo aquilo que nós desejamos, as nossas tendências, os nossos sentimentos. Exercitar a autoaceitação através do perdão, nos perdoarmos. Aprender a ouvir com atenção tudo o que se passa ao nosso redor. Munirmos de informações sobre a natureza das nossas provas. E essas informações, elas chegam até nós. Porque o nosso maior exercício nessa existência, observemos, meus irmãos, é justamente aquilo que nós temos maiores dificuldades. Por que aparece tantas vezes isso no meu caminho? Essa prova, justamente, para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu e tirarmos nota 10. Valorizar efetivamente as nossas vitórias, e nós temos muitas, e muitas vezes nós nem nos damos conta de quantas vitórias nós já conquistamos. Descobrir qualidades, acreditar nelas e colocá-las a serviço das nossas metas de crescimento. E agora, então, finalizando, trouxemos uma lição que está lá no livro Feliz, que vai complementar essa nossa reflexão. E começamos por uma frase do Chico, que vai nos dizer o seguinte: aprendi a deixar os dias mais simples, mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Então, De Luca vai nos trazer, numa lição intitulada Simplesmente Você. Bom é ser você mesmo, nem mais e nem menos. Gostoso é estar confortável consigo mesmo. Saber que você não é cópia de nada e nem de ninguém. Ter uma beleza inconfundível. Sentir que você não é superior e nem inferior a outro alguém. Saber que Deus está em você e se expressa através dos seus atos, dos seus gestos, das suas palavras. Sentir que você pertence a si mesmo. Que é você que vai estar consigo para sempre. Maravilhoso é caber dentro de si como alguém que se deita numa almofada de veludo, ele nos coloca. E não quer mais se levantar, porque se encaixou perfeitamente ali. Bom é viver, sem querer aparentar ser grande ou esconder-se dos outros, com medo de que vejam quem você de fato é. Porque o que você é o que de melhor você já consegue ser hoje. É o que melhor você já tem e consegue fazer. E isso basta para ser feliz.
lembrarmos, queridos amigos, que o mais importante é que o Mestre nos conhece. E isso basta. Que Jesus nos abençoe nessa empreitada maravilhosa, rumo ao nosso crescimento individual e coletivo. Uma boa semana a todos, que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.